Ok, boa noite, tudo bem? Daiane, você está aí? Que Sim. bom ver vocês todos. Ok, Daiane, pode, se quiseres começar, eu acho que vale a pena, né? As pessoas já estão entrando, está admitindo algumas pessoas, sejam todos bem-vindos. Vários aqui também. É muito bom ter todos aqui. Então, hoje nós temos mais um encontro sobre saúde. Vamos começar fazendo uma oração. O pastor está aqui com a gente, será que ele poderia orar para a gente? Daiane, eu acho que é a Jo. Pode pedir para a Sara. A Sara, Sara talvez poderia possa. orar para a gente? Estou aqui. Podemos orar? Faça uma oração. Tá bem. Oremos. Senhor Deus maravilhoso Pai, é muito bom estar aqui nesse grupo reunido para aprender um pouco mais sobre o nosso corpo, sobre os teus planos para a nossa vida. E com certeza o Senhor deseja que tenhamos vida em abundância e para isso precisamos aprender mais a cuidar do nosso templo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Conduz a Adriana nessa aula, nesse bate-papo, que possa ser gratificante para todos nós. É tudo isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Sara. Então, hoje nós vamos ter a Adriana falando sobre saúde intestinal. Se vocês tiverem perguntas durante a fala da Adriana, vocês podem digitar aqui no bate-papo, no chat. E aí, assim que a Adriana terminar, a gente vai ter um momento de resposta para as perguntas, tá bom? Vamos começar? Ok, vamos começar. Então, é um prazer ter vocês aqui. Acho que tem muita gente nova aqui com a gente. Essa classe de saúde. Essa classe visa a gente ter um estilo de vida mais saudável possível e ajudar a gente a prevenir as doenças ao invés de ficar tratando e curando, né? Prevenir, ter saúde e vida ao invés de tratar doenças. Esse é o grande objetivo. Hoje eu gostei muito do que a Sara falou. A gente vai fazer mais um bate-papo, tá? Vai ser um bate-papo só. Eu escolhi falar sobre saúde intestinal. Por quê? Porque o intestino da gente é muito importante. O intestino da gente, a Daiane pode também já bloquear algumas pessoas, né, Daiane? Só por causa da voz, mas sejam todos bem-vindos. Então, a saúde intestinal é muito importante, porque se nós tivermos o intestino doente, todo o sistema, todo o organismo da gente automaticamente ficará doente. E cuidar dessa saúde intestinal é muito importante. Quero enfatizar que eu não sou gastroenterologista, eu sou clínica geral e trabalho com radiologia e diagnóstico por imagem. Mas eu me apaixonei bastante por essa área de intestino, porque eu vejo que é a partir daí que a gente pode tratar os pacientes e evitar várias doenças, dentre elas doenças cardiológicas, diabetes, uma desbiose, que a gente vai aprender o que é, uma má absorção, tantas coisas que a gente sofre e não sabe por quê, tá? Tantas doenças que muitas das vezes os médicos não têm diagnósticos, chama de doença autoimune, porque não sabe o que é, e muitas das vezes essa doença pode ter origem no intestino. E cuidar do intestino faz toda a diferença. Nós vamos aprender um pouquinho aqui. Estou admitindo aqui umas pessoas também, eu não sei se a Daiane também está, mas vamos lá. Eu quero começar com uma passagem bíblica que fala justamente em Gênesis 1, fala assim, Deus disse assim, agora façamos os seres humanos que serão semelhantes a nós e serão totalmente parecidos conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, sobre os animais que rastejam pelo chão. E assim Deus criou o ser humano. Os criou parecidos com ele, com Deus. Ele criou homem e mulher. Mas antes disso, alguns versículos antes, Deus diz assim, produza a terra todo tipo de vegetal, isto é, plantas que deem sementes, árvores que deem frutas, e assim aconteceu. A terra produziu todo tipo de vegetais,
plantas que dão sementes, árvores que dão frutas, e Deus viu que tudo isso era bom. Eu quero enfatizar o seguinte, eu vou para falar da minha área, não sou endocrinologista, endocrinologista não, nutricionista, tá? Vou falar a parte mais da medicina, mas assim, a parte mais nutricional, a gente vai conversar com algum nutricionista, porque às vezes muitas pessoas querem entrar nessa parte, né? Mas nós vamos entender agora sobre o intestino. Deus fez tudo perfeito. O homem é uma máquina perfeita criada por Deus. E essa máquina, ela deve viver em constante harmonia, né? Porque é como se fosse uma orquestra sinfônica. Se faltar algum instrumento, não vai ser uma orquestra, a música não vai ter uma melodia boa. Então, o organismo, eu acho interessante, é que nós somos um ser completo. E ele é um ser interligado. Eu fico pensando nas especialidades que existem na área da saúde, e tanto da enfermagem, como de medicina, como de outras, mas eu fico pensando o seguinte, muitas das vezes a gente trata o paciente por setores, né? E esses setores nem sempre o médico correlaciona que uma enxaqueca pode vir do intestino e tantas outras coisas, né? Então é muito importante a gente saber lidar com o ser humano como um todo, porque isso vai prevenir várias doenças. O intestino é um órgão, eu coloquei o intestino em si, mas o trato gastrointestinal como um todo, que vai desde a boca, depois esôfago, chegando aqui no intestino, tá? Tendo também, chegando aqui no estômago, duodeno, o intestino delgado como um todo e o intestino grosso, tá? Ele é um órgão perfeito. Na verdade, se a gente bem pensar, é um órgão externo, ele tem comunicação com o meio externo. E nós sabemos que ele também, juntamente com isso, ele tem algumas glândulas juntas, como no pâncreas, que fica aqui atrás do estômago, que participa dessa digestão, o fígado, que produz a bile, que é um líquido que é secretado na vesícula biliar, e esse líquido serve justamente para juntar com a nossa alimentação durante a passagem de toda a alimentação do estômago para o duodeno e emulsificar tudo aquilo. Tudo foi feito de maneira perfeita pelo nosso Criador. E como é importante nós cuidarmos desse órgão, o trato gastrointestinal como um todo. Vou dar umas paradinhas aqui, que estou admitindo algumas pessoas, Gabriel. Vou pedir meu assessor aqui, Gabriel Veras. Não consigo passar, isso passou demais, vamos voltar aqui. Eu acho que é o seguinte, a vida da gente, todos nós queremos ter longa vida. E essa longa vida, ela requer escolhas. Então, o que eu falo às vezes para as pessoas, para os clientes, é que a vida é feita de escolhas. Então, você escolhe que roupa você vai vestir, você escolhe o que você vai comer, você escolhe com quem você, às vezes, quer conviver. Tá certo que a gente, às vezes, nasce na família, mas é muito bom ter a família da gente. Mas, às vezes, a gente escolhe os amigos que quer conviver. A vida é feita de escolha. O carro que quer comprar, você escolhe o lugar que você quer morar, né? Então, a gente tem a vida feita de escolhas. E essas escolhas, elas fazem diferença no final de toda a nossa saúde. Qual caminho você vai tomar? Por que vai tomar? Você vai satisfazer os seus gostos ou não? Porque realmente, infelizmente, diante de nós temos uma indústria farmacêutica e uma indústria alimentícia que está em todos os lugares, cada dia mais cheia de estratégias para poder atrair o cliente como um todo. E nessa nós vamos, né? Com o nosso gosto, eu quero comer isso, eu quero comer aquilo. Muitas das vezes a gente não combina certinho os alimentos, às vezes nós juntamos certo tipo nós comemos e bebemos na mesma refeição, e tudo isso tem trazido prejuízo para o nosso organismo, né? Quando a gente come, a gente não tem que beber, e quando a gente bebe, a gente não tem que comer. E certas outras coisas que, graças a Deus, que nós conhecemos, né? Nós conhecemos nossos princípios cristãos, né? Dentro dos livros do Conselho de Ellen White, que no finalzinho eu quero ler um texto para vocês. E isso tudo é muito importante, como é importante
a gente tomar essas decisões na vida também é importante. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo e muito mais do que escolher um carro que você quer tanto, uma viagem que você quer tanto, uma casa que você quer morar. Agora as pessoas muito tempo em casa ficam pensando, por que não escolher o melhor em relação a tudo isso, né? Os alimentos e outras coisas. Eu sei, imagino realmente que eu estou só admitindo algumas pessoas, sejam todos bem-vindos. Essa é a classe de saúde, a gente está falando sobre saúde intestinal, para quem está entrando agora. Então, às vezes as pessoas, em alguns lugares que a gente vai, né, às vezes no shopping, muita gente agora nós estamos ficando em casa, por causa do isolamento, mas muitas das vezes tem essa satisfação que nós fazemos, né? Eles nos dão para poder fazer. Como é que você está? Satisfeito? Não está? Eu mesmo, quando trabalho, toda pessoa que sai de lá, ela vai fazer uma análise do meu atendimento, do atendimento da secretária, do atendimento de todo mundo. Então, como você está em relação à sua saúde? Que tipo de alimento, que tipo de vida nós estamos tendo? O sistema nervoso, o sistema digestivo, ele é um sistema complexo, mas perfeito. O trato gastrointestinal, ele é formado, como eu falei, desde a cavidade oral, passando pela faringe, tá? Passando pelo esôfago, pelo estômago, tá? Aqui é o duodeno, que é o início do intestino. Depois nós temos também o intestino delgado, que por sinal ele é enorme, tá? Só que ele vive bem como emaranhado. E nós temos o intestino grosso também, tá? Até, não está aparecendo aqui, mas tem aqui um pouquinho do reto sigmoide, que é o final do intestino grosso, onde se acumula muitas fezes, onde as pessoas às vezes têm dor embaixo do ventre, principalmente mulheres, e não sabem por quê, né? Então, acúmulo de fezes no intestino grosso, mais precisamente no sigmoide, e o reto com o ânus. Tudo isso, no sistema digestivo, nós temos também a participação de algumas glândulas anexas. Quando nós comemos um alimento, na verdade, quando nós olhamos o alimento, principalmente aquele que nós gostamos tanto, que nos dá água na boca, imediatamente só a visão já começa o processo digestivo, só com a visão. Então, esse processo digestivo vai estimular enzimas, como a amilase, né? Enzimas salivares, como a amilase, logo na boca, você vai sentir aquela água na boca, só de você imaginar determinado tipo de comida. É tipo limão. Se você imaginar partir um limão e colocar uma gota na sua boca, automaticamente parece que sua boca saliva, né? E essas enzimas que são produzidas, elas são fundamentais para o processo digestivo, absortivo, de assimilação de nutrientes do nosso organismo, tá? E também temos a participação do pâncreas, que também produz certos tipos de enzimas, fígado e a bile, como eu havia comentado. Então, aqui está justamente algumas funções do trato gastrointestinal como um todo, que vai desde a digestão, para digerir os nutrientes, absorver esse nutriente, assimilar de forma que o organismo possa conduzir todo esse nutriente para as células específicas, para dar energia, dar disposição, tá? Que é o ATP, dar energia para você, por exemplo, fazer um exercício físico, para você levantar, para você fazer alguma atividade. Tá? Tem função também nervosa, que nós vamos ver como é importante o intestino. Gente, o intestino é muito importante para o nosso humor. Para o nosso humor, o intestino é importante. O intestino também tem função endócrina, por quê? Porque ele produz hormônios. Ele é capaz de produzir hormônios que serão aos poucos. Só um minutinho, vamos admitir todos aqui. Que serão aos poucos distribuídos para todas as áreas do nosso corpo. E também o sistema imune, né? Hoje se fala muito em imunidade, principalmente no contexto que nós estamos vivendo. Essa imunidade é fundamental e quem tem um sistema imune está sobrevivendo mais. Como é importante nós cuidarmos do nosso organismo como um todo, do intestino, que tem uma grande porcentagem, chega a cerca de 70%, da nossa imunidade, tá? Aqui eu vou direto para o intestino, porque eu acho que é isso que interessa um pouco mais, tá? No intestino, aqui nós fizemos um corte, né? Tem um corte aqui no intestino.
intestino delgado, no caso. O intestino delgado é o mais fino, o grosso é mais, teoricamente, mais grosso mesmo, como o próprio nome diz. Esse intestino grosso, ele tem microvilosidades, que são esses dedos, tá? São esses dedos que existem aqui. E esses dedos que existem aqui, eles são torneados por células que chamamos de enterócitos, que são células do intestino, tá? Para ser mais preciso. E isso aqui, ele faz a nossa absorção de nutrientes, tá? Aqui vai chegar nutriente, aqui vai ter bactéria boa, aqui vai ter bactéria ruim, tá? As pessoas que têm uma microvilosidade, que são esses dedinhos aí, bem formados, eles não terão problema de digestão, de absorção, de assimilação de nutrientes, nem endócrino, vão produzir os hormônios de maneira adequada, vão assimilar tudo e vão ter um sistema imune melhor, tá? Então, o segredo é cuidar disso aqui, tá? Algumas pessoas que não têm essas microvilosidades adequadas, como, por exemplo, os pacientes que têm intolerância a glúten, né, os celíacos, eles vão ter totalmente mudado, tá? Microscopicamente, esses dedinhos aqui, eles aparecem microscopicamente, ou seja, as células aparecem mais, contornando toda a microvilosidade, tá? Aqui é o lume por onde chega a comida, essa parte aqui, e aqui é onde vai passar todo o nutriente que você come e vai entrar no sangue, tá? É só para a gente ter uma ideia. Então, o que acontece? Quando você... Eu vou voltar aqui só para a gente entender. Vamos supor que você seja convidado para uma festa. Aí o que acontece? Você chega na festa, tem uma recepção, e você automaticamente mostra seu convite e você entra na festa, tá? Mas existem pessoas que chegam na festa e não são convidadas para a festa. E, às vezes, elas passam por aqui e acabam adentrando na festa e fazem a festa, entre aspas, né? A bagunça que existe. Às vezes, acontece no nosso organismo, tá? Levando endotoxinas, dentre outras coisas. Isso se chama permeabilidade intestinal, ou seja, é o porteiro que está ali dizendo quem pode entrar e quem não pode entrar, tá? Esse intestino, como ele tem contato com o meio externo, tudo aquilo que nós ingerimos, ele vai chegar lá na mucosa intestinal, tá? E essa mucosa, que é como se fosse a pele, imagine a pele, tá? Do intestino, a parte mais externa do intestino chama de mucosa. Essa mucosa intestinal, ela reveste todo esse intestino, tá? E ela é uma barreira. Você pode, você não pode. Você pode, você não pode, você não pode, tá? Só que quando nós estamos inflamados, teoricamente, o porteiro parece que ele não vai trabalhar. E quando ele não vai trabalhar, infelizmente, vai entrar qualquer pessoa no nosso organismo, né? Dentro do sangue, no caso, nessa festa, né, que eu estou falando. E essa pessoa, qualquer penetra que entre nessa festa pode provocar uma bagunça na festa, tá? E dar um desarranjo, uma inflamação. Então, como está o seu sistema imune? A pergunta que a gente faz em relação ao sistema imune, você já pode colocar diretamente, como lógico, tem outros lugares também, no sangue, tudo, baço, linfáticos, tem vários órgãos, até o apêndice, que as pessoas às vezes pensam que ele só serve para inflamar, mas ele tem função imunológica, linfóide, tá? Mas quando a gente pensa em sistema imune, correlacionado aqui com o intestino, é porque realmente o sistema imune vem também do intestino, tá? Como é que está as bactérias? Dentro do nosso intestino, nós temos bactérias que são benéficas e são outras que são maléficas. Existe um equilíbrio que a gente chama de homeostase, e a partir do momento que existe um desequilíbrio, mais gente penetra do que gente convidado, automaticamente nós teremos um desarranjo, tá? Um desarranjo. E os benefícios que uma microbiota intestinal, ou seja, que umas bactérias que são boas vão causar no seu organismo são muito importantes. Por exemplo, podem combater o mau hálito de um alimento, tá? A produção de muco no intestino, o metabolismo de algumas gorduras, ácidos graxos, colesterol, triglicerídeos. Olha como é importante ter uma barreira intestinal saudável e também uma microbiota que está ali por cima desse tapete, vamos dizer assim,
também saudável. Vai evitar você ficar com prisão de ventre, com o intestino preso muito tempo, sentindo dor, sentindo mal-estar, mau humor, tá? Vai evitar você ter alergias alimentares. Muitas pessoas, às vezes, têm alergia alimentar e, às vezes, aparecem lesões na pele. Você vai no dermatologista, o dermatologista passa tudo que pode e não resolve. E, às vezes, você cuida do seu intestino, tira alguma coisa que pode estar causando uma lactose ou glúten em excesso, alguma coisa, e você trata um eczema, tá? E tira de letra, né? Isso aí. Então, essa manutenção desse equilíbrio da flora boa e ruim é muito bom, vai fazer ele se sentir bem, e a imunidade. Agora, levando em consideração que o cuidado do intestino vai garantir o bom funcionamento do cérebro, será que não é importante cuidar desse intestino? Muitas pessoas, às vezes, estudam para concurso, para vestibular, para Enem, para tantas coisas, e a gente cuidar desse intestino faz toda a diferença. Porque, gente, o intestino tem neurônios. Todo mundo já sabe, todo mundo vê por aí, alguns médicos falando, alguns profissionais de saúde, né? Muitos de vocês já sabem bastante coisa, e eu acho até interessante essa medicina e essa área de saúde como um todo está sendo globalizada. Por quê? Porque as pessoas estão aprendendo. E quando elas aprendem, elas querem o melhor. E quando você quer o melhor para a sua vida, você vai fazer boas escolhas, você vai entender que você tem que prevenir as doenças, né? E que tudo que você faz, todas aquelas escolhas que você faz todos os dias vão te dar vida, vão te dar saúde ou não. Então, esses neurônios que existem dentro do nosso intestino, lá nas células intestinais, junto ali próximos, os enterócitos, eles vão ter uma ligação. Como é que acontece isso? Gente, vai ter uma ligação do intestino diretamente com o cérebro, através de um nervo, e um nervo craniano vai fazer isso, um chamado nervo vago, tá? Esse nervo vago linka os dois. E às vezes você sente uma intensa dor de cabeça e você não sabe por que acontece. Aí você vai no oftalmologista, aí você, lógico, é uma enxaqueca, uma dor de cabeça, é multifatorial, tá? Então, mas intestino também pode ser causa disso, dentre outras coisas, né, que existem, como pacientes que fazem 1000 exames, ressonância, isso, aquilo outro. É importante entender o paciente, entender e atender o paciente por completo, né? Porque através de uma anamnese, através de uma história clínica bem definida, a gente pode entender por que isso está acontecendo, né? Então, o que está acontecendo? Toda vez que aquelas microvilosidades, como eu falei, né? Algumas pessoas estão entrando agora, eu vou voltar aqui só para eles terem uma noção. As microvilosidades aqui, ó, se você deixar passar aqui, automaticamente vai levar a endotoxinas, ou seja, pode chegar toxinas, pesticida, né? Agrotóxicos, vamos ver aqueles acidificantes e tudo que existe a mais que eles colocam para dar um gostinho na nossa comida, tá? E tudo isso vai acontecer, vai alterar essa permeabilidade, ou seja, essa passagem, essa barreira que Deus criou para nos proteger. Até mesmo coisas saudáveis que a gente come pode fazer mal. Por quê? Porque se você, como às vezes acontece mesmo, eu estou estudando isso porque eu quero cada dia mais entender isso para cuidar cada dia mais de mim, da minha família, de quem eu preciso, porque é muito interessante. Nós vivemos num mundo muito estressado. Então, às vezes, as pessoas comem rápido, às vezes, pessoas misturam alimento, e isso, com o aumento da idade, as pessoas não entendem, porque algumas pessoas mais novas comem e não sentem mal, algumas pessoas mais velhas comem o mesmo tipo de comida e sentem mal. Então, essa permeabilidade intestinal, essa barreira, esse tapete que separa a parte externa, onde está a nossa comida, e a parte interna, por onde ela vai ser absorvida, para nos dar força, para nos dar energia, para nos dar nutrientes, essa barreira aí, ela é importantíssima, tá? Como eu falei, da imunidade, tá? E isso aqui, toda vez que entra uma toxina no nosso intestino, essa toxina, ela é metabolizada ao nível intestinal, e ela vai causar um desarranjo, um estresse, uma confusão no nosso organismo como um todo, nos levando a processos inflamatórios. Olha só,
Eu gosto de falar o seguinte, a inflamação, ela é benéfica para o nosso organismo quando ela é aguda. Então, por exemplo, você cortou o dedo, sangrou, automaticamente todo o teu sistema imune, ele é chamado, acionado como se fosse um grande exército, como se fosse o bombeiro quando tem um acidente, como se fosse uma ambulância quando alguém passa mal. Então, ele é acionado de maneira rápida para que várias células, vários leucócitos, macrófagos, todas as células do sangue, elas cheguem ali, plaquetas, e parem aquele sangue e façam um processo inflamatório ao redor, dizendo assim, tem coisa estranha aqui, vamos resolver. Inflamação aguda é excelente. Por isso que Deus criou. Muitas das vezes tem mães, que eu tenho uma cunhada pediatra, e ela quer que passe logo um antibiótico. Não, é legal. Por quê? Porque a inflamação aguda, a febre na criança é uma resposta que o nosso organismo tem para nos dar, para nos fazer resolver o problema de imediato. Só que, se essa inflamação ela persistir, não no caso de dedo, mas vamos supor do intestino, de outras coisas, e ela persistir e se tornar crônica cada vez mais, essa inflamação crônica ela é maléfica para o nosso organismo. Por quê? Porque automaticamente o nosso organismo vai estar atacando a nós mesmos. Ele vai entender, às vezes, que tem que atacar célula tal, e nós temos células, por exemplo, natural killer. O que é isso? São as células que são especializadas em matar tudo que vem de diferente, os antígenos, aquelas coisas diferentes que acontecem, elas vão matando. E, às vezes, elas confundem. Quando a inflamação é tão crônica, elas estão tão exaustas de trabalhar, é como se fosse você de plantão toda hora, você está exausto, não aguento mais trabalhar no outro dia, começa a fazer besteira. A mesma coisa acontece com o nosso organismo. Inflamações crônicas confundem as células de defesa do nosso organismo e elas começam a se destruir umas às outras. E essa destruição nada mais é um gatilho que vai nos dar doenças não só tópica, né, naquele local, né, não só local, mas de uma forma sistêmica e podem comprometer, sobretudo, o nosso sistema nervoso central. Aqui é só eu coloquei essa foto novamente porque eu acho essa foto muito importante para nós entendermos que a partir do momento que eu quero que esses neurônios aqui, né, são os pezinhos dos neurônios, axônios, eles se juntam e aqui são produzidos os neurotransmissores, tudo aquilo que eu preciso para estudar e captar tudo aquilo que eu estudei, tá aqui nos neurotransmissores, dopamina, GABA, noradrenalina, serotonina. Opa, serotonina, isso, serotonina. O hormônio que vocês conhecem, como por aí diz, da felicidade, né? Nos dá alegria, nos dá satisfação, melhora o nosso humor, né? Tudo isso é produzido aqui. E essa ligação que existe, assim como existe o céu e a terra, né? Está ligada, nós somos ligados com Deus, assim existe uma ligação entre o nosso intestino e o nosso cérebro. E a produção desses neurotransmissores, no caso da serotonina, ela é produzida no intestino. Imagine um intestino que está cheio de fezes. Imagine um intestino que está inflamado. Né? Imagine um intestino que tem, ao invés de ter toda a complacência, ele começa a ter as paredes flácidas, formar os divertículos, que são as bolsas, ou então furar essas bolsas de diverticulite. Imagina um intestino que tem um pólipo, que é uma verruguinha lá dentro, que às vezes pode crescer, que as poliposes podem até se tornar malignas em algumas famílias, né? Então, tudo isso é importante a gente levar em consideração. Então, quando o seu intestino está bem, você automaticamente também está bem. Então, o que eu quero destacar aqui com essa foto novamente é que, não sei se vocês sabiam, mas o intestino ele tem mais neurônios do que a medula espinhal. Então, aqui tem um cérebro, nós temos o cérebro, atrás nós temos a coluna, e da coluna saem todos os nervos, que vêm para os braços, né? Para o abdômen, para as pernas. E ali também tem células nervosas. Mas o intestino tem mais células nervosas do que a medula, que passa por dentro da nossa coluna. Só perde para o sistema nervoso central, claro, né? E esses neurotransmissores, representados por essas bolinhas amarelas, eles vão fazer o quê? Vão processar informações, né? Vão te fazer guardar o que você estudou, lembrar de alguém, de uma história passada, e vai também estimular o seu sistema nervoso como um todo, tá? E essa serotonina, que é um desses transmissores,
faz essa conexão. Então, por exemplo, toda vez que eu passo por um estresse, às vezes, vai acontecer alguma coisa, vou fazer uma entrevista para trabalhar numa empresa, ou aconteceu alguma coisa grave, Deus o livre, com alguém que eu conheço, aí você, às vezes, passa por um estresse, às vezes você passa por uma ansiedade, e essa ansiedade vai automaticamente alterar a motilidade do seu intestino. Ele pode tanto levar para prisão de ventre, você não consegue mais evacuar, ou você vai ter uma diarreia. Na verdade, esse só para mostrar o quanto é importante essa ligação. Esse slide ficou um pouquinho cortado, mas eu trouxe ele para mostrar que deficiências de alguns neurotransmissores, como a serotonina, que eu falei para vocês, que era aquele neurotransmissor da alegria, pode trazer sequelas muito importantes para a gente, como, por exemplo, o homem fica hiperativo, tá? Pode ter vícios como alcoolismo, sexo, pornografia, que por sinal está muito em alta nessa pandemia, infelizmente, o tabagismo, a dependência alimentar, pode ficar muito irritado, muito irado, e não saber por quê, uma simples deficiência de serotonina. Pode ser dosada no sangue. E também, às vezes, comportamentos totalmente inaceitáveis, tá? A mulher também, nós ficamos ansiosas, ficamos tristes, ficamos deprimidas, nosso humor não é mais o mesmo, as pessoas dizem que está acontecendo alguma coisa com a gente, eu quero comer, cada vez mais não me satisfaço, às vezes é a deficiência de serotonina. Eu quero comer doce, a gente tem tipo uma fuga, né? E a gente quer satisfazer alguma coisa e não sabe o que é. E às vezes não só de serotonina, mas de outros neurotransmissores, como a GABA, como a noradrenalina, tá? E temos aquela bendita compulsão alimentar. Aqui é o tapete que eu falei para vocês. Então, imagine o tapete da sua casa, né? Esse tapete todo fofinho, essas microvilosidades aqui, elas são importantes, foram perfeitamente, milimetricamente criados por Deus e tem a sua função. Aí aqui nós temos a microbiota intestinal, no caso, que ela é feita de bactérias que são saudáveis, de bactérias que não são saudáveis, e além de tudo isso, a gente tem os micronutrientes, que a partir do momento que eu como, mastigo bem, esse micronutriente vai chegar, esse alimento vai chegar realmente como micronutriente para ele ser absorvido pela microvilosidade, pelo intestino, por esse tapetezinho, né? E ele vai ser aceito. Mas eu comi uma coisa super saudável. E eu comi uma coisa muito rápida. E eu comi tão rápido que eu tinha que sair. E aí, de repente, mesmo sendo saudável, aquele macronutriente, ele é tido como penetra na festa. Então, a barreira intestinal não deixa ele entrar, tá? Ou, se com o tempo eu for fazendo isso várias vezes, comendo coisas erradas, multiprocessadas, doces, açúcares em excesso, tantas coisas assim, ou, claro, a gente também, querendo ou não, temos pesticidas, agrotóxicos, a não ser que você coma um pouquinho orgânico e diminui um pouco. Então, todos nós, dá para entender que todos nós estamos sujeitos a ter uma dificuldade de absorção por conta de várias coisas, ou no desequilíbrio das bactérias boas e ruins, ou macronutrientes, ou todas as toxinas que nós estamos sujeitos, né, como ambientais e tudo. Eu coloquei esse slide para poder dizer para vocês que essa microbiota intestinal, essas bactérias boas e ruins, elas vêm às vezes de genético, tá? Não coloquei esse item, mas às vezes genético. Só que isso pode melhorar ou não, dependendo do tipo de parto, por exemplo, de forma nós nascemos, né? Foi um parto normal ou foi um parto cesáreo? E o parto normal criado por Deus, tudo que Deus faz é bom, gente. A gente complica um pouquinho. Ele faz com que a criança ele tenha contato com o canal vaginal, lá já com lactobacilos, e isso aumenta a imunidade dele, porque esse contato faz o sistema imune dele reagir rapidamente, e isso chama imunidade inata, que ele nasceu com ela, tá? Ele nasceu com ela ou teve contato com ela. E nós temos a adquirida também, tá? Então, esse parto normal, ele é melhor porque dá mais lactobacilo, tem mais imunidade, as pessoas nascem assim do que um parto cesariano. Uma criança que amamentou, ela vai ter mais imunoglobulinas, vão ser mais ativadas, que são
que são globulinas de defesa do nosso organismo também, que é a IgA, e isso vai fazer com que a criança, pode contar, você amamentou, 3 meses, não consegui, eu dei outro leite X, a criança vai ter alergia. Automaticamente a criança vai ter alergia. Por quê? Porque antes mesmo de engravidar, engravidando ali, Deus já prepara a prolactina, já prepara o nutriente. Assim como nós lemos aqui no começo, Deus criou o homem, mas antes de criar o homem, Deus disse que deveria comer, deveria ter como nutrição. Assim também, durante o período já de preparação de tudo, nós já temos a prolactina, a mulher já tem a prolactina, e a mulher engravida, a prolactina já começa a mudar os seus níveis, e quando a criança nasce, ela libera todo o leite, né? E esse leite, essa globulina que tem dentro do leite, faz aumentar a imunidade e melhorar a microbiota da criança. A idade é muito importante, porque quanto menor a pessoa faz com que ela tenha mais imunidade. Com o aumento da idade, a gente, infelizmente, vai se colocando tem mais exposição a toxinas de modo geral, tá? Quando eu falo toxinas de modo geral, eu falo medicamento, eu falo alimento processado, eu falo ambiente e tantas outras coisas que nós já sabemos que podem prejudicar, agrotóxicos, pesticida, tudo. E isso, aos poucos, vai causando aquele processo inflamatório que eu falei para vocês no início, que, cronificando, ele começa a dar um desarranjo complexo. E quando eu falo desarranjo, é um desequilíbrio, na verdade, um desequilíbrio no nosso organismo, tá? A alimentação, lógico, a gente sabe, né, que as alimentações, hoje muitas pessoas estão fazendo alimentações cruas, estão aprendendo algum tipo de alimento diferente, é muito legal, e essa alimentação também faz diferença, porque o nosso organismo, ele gosta do que é bom, ele gosta do que é bom. E hábitos de vida, às vezes tem crianças que brincam na rua, mexem com terra, outros não, né? Então, tudo isso vai fortalecer ou não a microbiota intestinal. Então, aqui a função, o quê? A microbiota forte, ela vai pegar aquela bactéria patogênica e vai tipo vencer, né? Ela vai controlar. Olha, você está aqui, mas você não pode estar acima de mim, porque eu faço, tá? Ela vai facilitar a digestão do organismo, vai fazer com que haja o crescimento celular, vai fortalecer a imunidade como um todo e vai defender contra as várias doenças. Por isso que a microbiota é muito interessante. E essa interligação com o cérebro, como eu falei. E aí a gente chega e diz assim, eu tenho uma disfunção intestinal, sinto uma dor, eu sinto isso, aquilo, essa disfunção intestinal pode levar a várias séries de doenças. Dentre essas doenças nós temos a síndrome do colo irritável, que a gente vai já ver, a disbiose também eu vou citar. Esse aqui eu não vou citar. A doença inflamatória crônica intestinal é uma doença que a gente não sei se vocês já ouviram falar, mas tem gente que tem doença de Crohn, tem retocolite. São duas doenças que vão inflamar aquele tapetinho ali, tá? Aquele tapete, aquela mucosa intestinal, e automaticamente vai levar a várias disfunções, não só a nível intestinal, mas também a nível articular, a nível de salivares, dentre outras coisas. Isso aqui que eu coloquei é uma sigla, que isso aqui significa supercrescimento bacteriano, tá? Supercrescimento bacteriano e supercrescimento fúngico. Então, às vezes, nós temos parasitas dentro do nosso intestino e nós não tratamos. Eu não preciso fazer um exame de sangue, ou de fezes, perdão, para poder eu tratar uma parasitose. Todo mundo tem parasitose, né? Por menos que uma das medicações, como a Anitta, está sendo vendida agora com receituário branco, porque eles estão querendo defender de tudo quanto é jeito, já que não sabe, por certo, como tratar essa patologia, né? Mas tratar uma parasitose intestinal é muito importante, tá? E tratar também bactérias que fazem mal, tá? E como fungos, que existem em muitas pessoas dentro do intestino. Pessoas que têm intolerância à lactose. Eu só vou ressaltar aqui uma coisa, não vou dar ênfase a algumas doenças aqui, não, tá? Porque eu acho que a gente precisa de um nutricionista, né? Quem sabe futuramente a gente faça uma palestra junto com outras pessoas da área, mas nós temos até determinada idade, tá? Tem a idade, nós produzimos a lactase. Aqui eu botei lactase, mas é lactose, tá? Nós produzimos uma enzima chamada lactase. Depois disso, nós não temos mais, por isso a gente tem alergia. E o leite de hoje não é tão processado como era na época da minha avó, no caso. Alergias alimentares, de modo geral, por conta de tudo que eles botam, os corantes que botam dentro. A doença celíaca, que é uma coisa à parte, também não levamos em questão, né? Mas a microvilosidade
não existe, aqueles dedinhos da mucosa não existem mais, e eles têm maior dificuldade de absorção. Gastroenterite, quem não teve gastroenterite, né? Às vezes come alguma coisa estranha, passa mal e tudo, você tem uma inflamação da mucosa, do estômago e do intestino, constipação, que é nada mais que a prisão de ventre, fezes impactadas, acumuladas, e a diverticulite, que é a fragilidade da parede da parede colônica, né? do intestino grosso, no caso, né? Ele fica tão frágil que começa a formar bolsas, que é a diverticulose, e quando aquela bolsinha rompe, inflama e dá alteração na cavidade, chama de diverticulite. Olha o tanto de doença intestinal que existe. Como é importante cuidar do intestino. Eu não vou adentrar em todas elas, já falei para vocês, não sou gastroenterologista, mas tenho bastante interesse de cada dia mais aprender como cuidar do intestino. E eu vou citar algumas delas, como por exemplo aqui, nós podemos citar... Antes disso, eu vou só mostrar aqui uma coisa para vocês. O que acontece? A nossa rotina, agora nem tanto, mesmo trabalhando em casa, né? Tem gente fazendo home office e tudo, mas quando a gente também estava no serviço, é uma correria, e às vezes a gente não tem essa privacidade de atender às nossas necessidades fisiológicas, e isso causa muito malefício para a gente, tá? Às vezes a gente não se hidrata direito, a gente tem uma alimentação corrida, ou nem sempre tão saudável. Às vezes falta algum mineral, que é bom ressaltar aqui que magnésio faz diferença no nosso intestino. Uma baixa de magnésio, uma hipomagnesemia, pode ser a causa de uma constipação, uma prisão de ventre de algumas pessoas, tá? Dentre outras causas, que nós não vamos entrar em detalhes, quem sabe numa outra palestra. E isso tudo muda nossa microbiota, né? E isso nos dá tristeza, desânimo, tá? Porque compromete tudo. Então, às vezes as pessoas perguntam assim, você está enfesado, né? Enfesado mesmo de fezes, tá, gente? Porque muitas vezes nosso intestino não funciona, nosso humor é péssimo. A serotonina, ela não é produzida no intestino constipado, cheio de fezes, desequilibrado, inflamado, tá? Não é, tá? Ou com desbiose, que eu vou explicar já o que é, tá? E será que o seu intestino funciona bem? Isso faz toda a diferença, né? E às vezes as pessoas perguntam assim, como é que eu sei que o intestino funciona bem? Então, assim, é provável assim, que depois que você come, 24 horas depois, tem que ser eliminado tudo aquilo que você comeu, tá? No máximo 48 horas. Então, as pessoas nos perguntam assim, você tem constipação, você tem prisão de ventre, né? Vamos falar assim para as pessoas, seu intestino funciona bem? Funciona muito bem. E você evacuou esses dias? Doutora, eu passo às vezes 2, 3 dias, mas funciona, mas vem. Quando vem. Então, não é assim, tá? Teoricamente, o certo era toda vez que a gente comesse, a gente teria que eliminar, né? Eliminar toda vez que a gente comesse, tá? Mas nem sempre isso acontece, né? 3 vezes ao dia e tudo. Mas essa quantidade diária faz toda a diferença, né? No intestino, para determinar se é constipado ou não. E para isso eu trouxe só essa escala, uma escala conhecida pelo povo da gastroenterologia, e também algumas pessoas, vocês já têm acesso a bastante coisa, às vezes sabem mais do que eu, podem participar. Essa escala de Bristol, ela é a escala que ela enumera como é as suas fezes. Então, se suas fezes for pequenos fragmentos duros, ela é tipo 1. Se ela for uma salsichinha, 1, 2, 3, salsichinha. Só que essa aqui, ela tem grumos, é 2. Se ela for aparentemente mais lisa, mas tem umas fissuras superficiais, ela é 3. Se ela for parecendo uma bananinha, tá? Então, ela é 4. Essas duas aqui, eles dizem que está dentro quase do padrão. Algumas pessoas falam 3, 4, outras só 4, tá? O tipo 5 é uma que são fragmentadas, com esses pedaços aqui, outros esses pedaços mais esfarrapados, espalhados, e a outra totalmente líquida. Isso aqui, por aqui, tá? Por aqui, a gente pode ver como é que o nosso intestino está funcionando. Igualzinho a urina, né? Muitas das vezes a gente pergunta assim, como é que eu sei que eu estou urinando bem, né? Tem as suas graduações, a cor da urina. Então, você sabe que a urina, quando ela está muito amarela, quando ela está com espuma, às vezes tem proteína, quando ela está muito amarela, está desidratado e tal. E quando ela está muito clara, também está indo um excesso de água. Quando ela está clara, quase amarelando, ela está com
com uma hidratação boa. Aqui também nós temos essa escala de Bristol, que você pode ter noção. Então, entre 3 e 4, se você estiver assim, é o esperado, tá? Então, na constipação intestinal, que é a prisão de ventre, a gente tem todas as alimentações possíveis e imagináveis ricas em fibras que Deus nos dá, verduras, vegetais, né, as hortaliças e tantos cereais e tudo. E temos que ressaltar que a hidratação é fundamental, é muito importante, porque se eu formar um bolo fecal, se ele não for hidratado, ele não progride no intestino, tá? Então, o suplemento de fibras, coloquei aqui de novo para algumas pessoas que às vezes têm resistência, mas você pode se alimentar, Deus dá tudo de graça, né? No caso, eu falei aqui, não adentrando muito, mas magnésio baixo, às vezes pode ser isso, tá? E você começa a tomar um dimalato de magnésio e, de repente, seu intestino começa a funcionar. Não só o intestino, como o músculo, as articulações, o sistema cardíaco, fica melhor tudo. Magnésio. Regularidade intestinal, ou seja, obedecer aos estímulos, né? Se eu estou com vontade de ir ao banheiro, tem que dar um jeito de ir ao banheiro, porque é importante, aquela vontade pode passar, e se ficar muito tempo, vai acumular resíduos fecais, vai me dar mal-estar, falta, né, de humor, tá? Aqui eu vou falar depois do detalhe, que são algumas medicações que a gente pode usar, apesar de a gente saber que a gente tem muitas coisas. Vou trazer depois um nutricionista que pode esclarecer melhor para vocês a parte nutricional. A desbiose, eu trouxe aqui também, porque eu trouxe essa imagem para vocês entenderem o que acontece. Se seu intestino está verdinho, legal, está funcionando, tudo equilibrado, uma homeostase, um equilíbrio entre tudo, entre os micronutrientes que estão chegando, entre as bactérias que estão ali sendo, como é que fala? Sendo a população, né, do nosso organismo, está tudo equilibradinho, legal. Mas a partir do momento que existe mais bactéria ruim do que boa, de que existe todas as toxinas possíveis e imagináveis que vão chegar perto da minha mucosa intestinal, daquelas microveliosidades, infelizmente, não tem quem cure uma lesão de pele, quem cure uma dor de cabeça, quem cure, às vezes, uma dor abdominal mesmo, ou qualquer outro sintoma que você sinta, pode ser isso aí, por incrível que pareça, tá? Então, é um desequilíbrio, tanto da quantidade quanto da qualidade desse micro-organismo, faz toda a diferença. Então, a desbiose, o que acontece? Toda vez que eu fico doente, doutor, passa antibiótico? Não é assim. Então, toda vez que eu for tomando antibiótico um atrás do outro, eu vou diminuindo perdendo essa qualidade da flora, no caso da microbiota que chama intestinal, tá? Eu estou sentindo uma dor, eu vou tomar um anti-inflamatório. Não, por quê? Anti-inflamatório, a gente sabe que podem ser melhor não tomar, mas se for tomar, não toma mais do que 5 dias. Eles podem não dar comprometimento só intestinal, mas eles podem comprometer o sistema urinário. Algumas pessoas progridem com insuficiência renal aguda e não entendem por quê. Até o ponto que cronifica e precisa de diálise. Então, vai devagar. Tem como resolver de outra forma. Abuso de antibiótico, abuso de anti-inflamatório não hormonais, abuso de laxante. Eu estou constipada, eu vou tomar um laxante. Tudo vai embora. Vai embora não só o resíduo fecal que está tanto te incomodando, como vai embora toda aquela proteção que existe ali para dar uma homeostase, um equilíbrio em você. Vai bactéria boa, bactéria ruim, macronutriente não é absorvido, você come, não adianta absolutamente nada. E quem toma inibidores de bomba de prótons acaba com o intestino. Eu vou falar isso, tá? Alguns prazóis, alguns remédios que as pessoas tomam, eles causam mais malefícios às vezes, dependendo do tempo também, porque eles começam a mudar o pH daquele lugar. Então, se ele muda o pH do estômago, o estômago não vai mais produzir o ácido clorídrico que tanto precisava. Então, vai devagar com medicação, tem muitas coisas boas que Deus nos dá e a gente tem que aprender a, primeiro, equilibrar a nossa alimentação, fazer aqueles 8 remédios da natureza, lembrando que o sol, ele também é antioxidante, lembrando como se nutrir, como equilibrar todas as coisas, tá? Dentre outras coisas que a gente vê, os alimentos que nós temos, que Deus nos dá, dietas cruas, né, vegetais, cereais, castanhas, tudo de modo ponderado. Consumo excessivo de alimentos processados, né, industrializados, eles dão isso aqui. A idade, infelizmente, com o aumento da idade, a gente vai ter um desequilíbrio, às vezes, algumas pessoas dessas precisam manipular, que é uma coisa mais saudável, uma fórmula,
às vezes baseada, por exemplo, em alguma coisa que eu tiro do abacaxi, que eu tiro do mamão, que é uma enzima natural, né? Esse estresse crônico que acontece no nosso intestino, alteração de pH, né? Cada parte do nosso corpo tem um pH específico, Deus criou assim, tá? O estômago é mais ácido, mais duodeno, o intestino é mais básico, e tem sua função, tudo tem sua função, o seu porquê. O sistema imune, né, vai ser alterado, os alérgenos alimentares que nós comemos, e querendo não, eu vou ressaltar uma coisa que eu vi no curso que eu faço de modulação intestinal, que, querendo ou não, algumas farinhas, eles têm uma quantidade X de substâncias, como fosse uma sujeira, que eles aceitam aqui no Brasil, tá? Para ser vendidos. Dieta com excesso de carboidrato ou qualquer outro, na proteína, lipídios, baixo teor. Você tem baixo teor de fibra, você também vai ter a desbiose, assim como a constipação. Carência de vitamina, vai ter desbiose, constipação. Então, às vezes, eu posso fazer o quê? Mudar a alimentação, ver que vitamina está precisando, vou dosando, vou mudando a alimentação, tá? E vou fazendo isso. E aí, essa desequilíbrio do nosso intestino, do que é bom e ruim, que é chamado de desbiose, não da qualidade, mas também da quantidade, ela está associada com pessoas que têm deficiência de vitamina B12. E se essa pessoa, é uma coisa que eu ia fazer, mas eu acabei não botando, se a pessoa for bariátrica, aí mesmo que ela vai ter deficiência de vitamina B12, porque muitas das vezes mexe ali no intestino, no estômago, e às vezes você não tem a produção de um fator intrínseco que é importante para a produção de vitamina B12, tá? O colo irritável, que a gente vai ver, né, que dá dor, todo mundo às vezes já sentiu alguma coisa desse tipo, dor, distensão, tá? E câncer de mama, câncer de colo, fadiga. Eu quero só acompanhar o tempo. Vou já terminar, tá, gente? Existe uma coisa muito importante também, que eu vou citar aqui, já está citada, mas eu coloquei um slide, é que tudo isso vai nos levar à inflamação crônica e superpopulação de bactérias ou de fungos. O que eu queria chamar a atenção é para essa síndrome aqui, que é uma síndrome que vai aumentar a permeabilidade intestinal. Leaky gut syndrome. Mas, assim, o importante, até que eu coloquei em português, o importante a entender é o seguinte, que aqui existe as células do nosso intestino, eles estão grudadinhos. Aqui estão as vilosidades da absorção e o enterócito, célula intestinal, célula intestinal, célula intestinal, célula intestinal. Opa, começou a ter uma separação, começou a separar. Separou, separou. E quando eu separo, eu perco essa barreira, o porteiro foi embora, o portão ficou aberto, tudo que eu comer, toxina, qualquer micro-organismo que vier em qualquer coisa que eu comprar, o glúten, excesso, algumas pessoas têm alergia, né? Algum medicamento em excesso que eu tomo, qualquer toxina que eu tiver contato, elas vão passar pela barreira, entre aspas, que está aberta, que era para estar fechada, está aberta, e vai adentrar pelo meu sangue. E daqui vai ser distribuído tudo, todos os nutrientes, comida, com toxina para o nosso organismo, e eu não entendo porque eu sinto dor de cabeça. E eu não entendo porque eu tenho doença tal. Eu não entendo que eu tenho artrite, eu tenho tudo que vocês puderem imaginar de doença inflamatória pode ser causada por perda da permeabilidade intestinal, ou seja, por esse portão estar aberto, tá? O portão está aberto, passa quem quiser, tá? Então, essa perda da permeabilidade intestinal, a perda da barreira, faz toxina entrar. Essas toxinas vão para todos os lugares, vão para o cérebro, vão para o intestino, perdão, vão para o fígado, vão para todos, para a pele, todos os lugares possíveis que vocês puderem imaginar. E isso vai causar uma sobrecarga tóxica inadequada em todo o nosso organismo. Essa toxemia se dissemina, tá? E vai haver um desequilíbrio entre o que é bom e o que é ruim em todo o meu corpo, tá? Que a gente chama de estresse oxidativo, para ser mais resumido, porque essa aqui é uma aula, eu posso dar depois para vocês. E o dano mitocondrial. O que é isso? Dentro de cada célula do meu organismo, porque tudo que entra por aqui, teoricamente, é para ir para o músculo, para o cérebro, para todos os lugares do meu corpo, né? Então, o que vai acontecer? Aí chega lá na célula muscular, por exemplo, eu quero fazer um exercício físico, e de repente vem toxina junto. Eu não entendo porque eu não tenho força, energia para poder me levantar de manhã cedo, para eu poder fazer um exercício físico, para fazer porque eu estou tendo um dano. Lá dentro da minha célula existe uma mitocôndria, que ela é responsável pela respiração da minha célula, ela dá energia, ela dá força, e de repente ela está ruim. Ou diminuiu a quantidade, ou ela está sobrecarregada de coisa ruim, lixo em cima dela. Automaticamente nós teremos doenças, e muitas dessas doenças, os médicos, quando não sabem, chamam de doença autoimune, tá? Olha como é importante cuidar do intestino, né?
Aí eu coloquei aqui alguma coisinha para combate, no caso dessa permeabilidade, às vezes umas vitaminas, ó, vitamina D. Eu coloquei aqui porque às vezes eu dou aula e eu não indico nada, eu acho que as pessoas não gostam, né? Mas a gente pode encontrar várias coisas. O sol tem vitamina D, gente. Deus nos dá de graça. 20 minutos todo dia a gente pode tomar expondo braços, pernas, abdômen, principalmente agora que a gente está em casa, né? Probiótico, nós devemos dar uma ênfase um pouquinho a importância dele. A glutamina, ela é como se fosse um remodulador da mucosa. Ela vai fazer o tapetinho ficar mais lisinho, mais fofinho, sem nada. Ele vai repor a mucosa intestinal. Ele vai fazer ela ficar mais lisa, tá? Saudável, quero dizer assim. A vitamina A também é importante, o complexo B. Isso tudo a gente pode encontrar em nutrientes, em comidas, tá? Que eu não vou citar agora, mas prometo que futuramente a gente vai trazer um nutricionista, como já tivemos várias palestras de nutrição que, por sinal, foram muito boas aqui. O zinco, vocês viram que é um mineral, muita gente está tomando zinco para a Covid agora, porque ele aumenta a biodisponibilidade, ele faz com que tudo aquilo que eu tome chegue de maneira formidável aonde precisa, né? Ele é muito bom, tá? O zinco e minerais de modo geral, como magnésio também, tá? E aqui, nós temos aqui, o que é flavonoide? Flavonoide é tudo aquilo, são os antioxidantes, tá? Deixa eu ver um pouquinho já. São os antioxidantes, os flavonoides. Tudo que é vermelho que você tomar, um morango, um mirtilo, qualquer coisa vermelha, vai ser um flavonoide. Aqui nós temos as fibras de modo geral, vegetais, frutas, licopenos no tomate, carotenos na cenoura e tantas outras coisas. A síndrome de colo irritável é um colo que vive o tempo todo com aquela mucosa inflamada, tá? Então, a pessoa vai ter dor abdominal, pode ter diarreia ou constipação, ou intercalado isso aqui, tá? E pode ter distensão abdominal com flatulência. Então, cuidado com a sua flora intestinal. Tem cepas, eu não coloquei aqui, mas quem sabe a gente... Porque para cada doença existe uma cepa diferente, gente. Não tem como Existem vários bifidobactérias e lactobactérias que são células gram-positivas, tá? Que consomem os carboidratos do nosso organismo, da nossa microbiota, serve com isso, serve como alimento, né? E tirar algumas coisas que fazem mal, cafeína, né? Lactose, eu botei lactose, mas é lactose, e gorduras processadas, tudo isso, condimentos, aqueles temperos, tudo que pode prejudicar nosso organismo. Como eu falei, a doença parasitária, só para dar uma adenda aqui, nós sabemos sintomas de modo geral, às vezes a pessoa sente fadiga, dor, e não sabe que pode ser uma doença parasitária. Então é bom tratar uma vez por ano, sem medicação nenhuma, sem exame nenhum, tá? Existe aqui óleo de menta, eu estou citando coisas naturais aqui, né? Porque às vezes nós podemos processar, mandar processar, pode comprar na farmácia, lógico, mas se você processar com uma coisa mais natural é melhor ainda, né? A otimização das funções de modo geral, com tratamento dos parasitas, prebiótico. Prebiótico é o alimento das bactérias, tá? Nosso intestino. E o probiótico é ela viva mesmo que eu estou colocando a mais, para ela se fortalecer diante das bactérias que são ruins. Enema é limpeza, mas enema é uma limpeza intestinal, uma lavagem intestinal. Nem sempre é legal, porque tem pessoas que fazem a lavagem, mas não repõem a flora intestinal, então também pode ser prejudicial. Com o aumento da idade, o ácido clorídrico que é produzido pelo nosso estômago, ele não produz mais em quantidade suficiente. Às vezes eu posso repor, tá? Existem formas naturais também para repor isso, com a betaína, e também enzimas digestivas, tá? E alguns minerais, vitaminas, fibras. Aqui é só para dizer que simbiótico é a junção de alimento das bactérias, que é o probiótico, com o própria bactéria que eu posso mandar manipular e tomar de acordo com a doença que eu tenho, tá? A gente tem H. pylori, aí tem um probiótico específico para que tem H. pylori, e assim sucessivamente, várias doenças, tá? Aqui é para citar, ó, são carboidratos não digeríveis, os pré-bióticos, né? Eles vão estimular, vão fazer com que a bactéria fique mais forte, vamos dizer assim, tá? Aqui a lactulose, que é um pré-biótico, tá? A inulina, que é rica, sabe em quê? Em banana verde, que muita gente sabe fazer, né? Em casa, para fazer em casa e de lá produzir vários outros tipos de alimentos. Então, a inulina, que é rica na banana verde, é um pré-biótico que ajuda o seu intestino, tá? Isso aqui é fruto.
Oligosacarídeo, tá aqui errado. O probiótico aqui, como eu falei, ele é o próprio micro-organismo vivo, tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai dar energia, como se ele fosse reforçar o exército de células que eu tenho de defesa do meu organismo. É isso que ele vai fazer, tá? Melhorando a microbiota de modo geral. E aqui nós podemos citar vários subtipos, que eu não vou citar todos para vocês, que são vários, para cada doença é um subtipo diferente, são os lactobacilos e os bifidobacillus, bifidobactérias, tá? Vamos já terminar, gente, já está no finalzinho. Probiótico aumenta a sua imunidade, a sua flora intestinal, microbiota, que chama agora, né? Da integridade da mucosa, faz com que haja um equilíbrio, acaba com o estresse, com a inflamação, te dá mais energia, te dá mais humor e reduz todos os sintomas intestinais que possivelmente você pode ter. E aqui o tratamento do cérebro, né? Eu tenho que cuidar do intestino para o meu cérebro funcionar. Legal, meu filho está estudando, eu vou cuidar do intestino dele, para o cérebro dele funcionar. E o meu também, né? Com o aumento da idade, a gente parece que perde um pouquinho essa capacidade, né? Então, cuide do intestino, probióticos, enzimas. Existem 2 enzimas aqui que eu vou citar, porque elas são mais naturais. Lógico, existem outras também, tá? Que a gente pode manipular. Mas essas enzimas digestivas, a papaina, que está no mamão, e a bromelina, que está no abacaxi. Você pode manipular e tomar. Olha que coisa saudável. Ou comer os 2, né? Coisa boa. Melhor ainda que não paga. Faz a desintoxicação, uma dieta, um chá, uma dieta mais crua, quem sabe alguns dias, tá? Algumas pessoas falam de desintoxicação hepática, pode ser feito, mas tem que ter feito com muito cuidado, tá? Porque você está como se você estivesse mexendo com todas as toxinas que tem no seu organismo, e se você começar e não terminar, é pior do que é melhor você não fazer, entendeu? Dieta adequada, restabelecimento de todo o enterócito, de todas as células do intestino. Alguém botou mais sugestões aqui. Toda vez que você tem um ácido gástrico, você aumentou a idade, vai ter ácido gástrico, vai produzir menos. Então, cloridato de betaína, que é uma aminoácido, é uma coisa mais saudável que você pode manipular. Enzimas, como eu te falei, a papaina, a bromelina, tá? Existe outra que nosso organismo produz e com a imunidade não tem mais a lipase, a amilase, tá? Proteases. Você repõe a reposição da flora intestinal aqui com glutamina, que também é um aminoácido. Perdão, já passei aqui. Então, eu coloquei algumas coisas mais saudáveis. Óleo de orégano para parasitose, tá? Mastigação, claro. Alimentação, mastigação, tirar alergênicos, escolher o que comer, tá? Vai beber, não come, vai comer, não bebe, tá? Existem outras coisas que Deus nos dá, que aumentam muito a nossa imunidade, tá? O gengibre, o chá de boldo, eles são muito anti-inflamatórios, tá? Também tem alecrim. Eu coloquei algumas coisas, mas assim, realmente, não estou aqui para dizer todos os tratamentos e tudo, mas para abrir um pouquinho a mente de vocês no que diz respeito a cuidar do intestino, para não ter muitas sequelas. A síndrome da fadiga crônica, você tem uma fadiga que não sabe por que não levanta e só vive cansado, e dá depois do almoço tem sono, isso, aquilo outro. Não consegue levantar de manhã, é porque tem 6 meses que você não... Olhou o cortisol, não está baixo, né? Foi olhar a tireoide, está funcionando bonitinho. Olhou várias coisas, está legal? Gente, pode ser uma síndrome de fadiga crônica. Não tem parasitose? Então, existem várias causas. Aí você pode tratar com um lactobacilo, tá? Aqui é só para enfatizar que, às vezes, uma prisão de ventre é por falta de água, dentre outras coisas que vamos dar, né? Dor articular, metabolismo lento, tá? Inchaço, boca seca, tantas outras coisas, mau humor. A atividade física, Deus nos deu os 8 remédios da natureza, é por isso que essa classe existe, porque a gente tenta falar de maneira mais simples possível, de que a gente pode encontrar o remédio para a nossa saúde, lógico, às vezes, em alguns casos, a gente tem que mandar manipular e tudo, mas às vezes a gente mudando nossos hábitos alimentares, pegando sol mais, fazendo uma atividade física, bebendo mais água, aprendendo a selecionar quando a gente vai no supermercado, e um dia eu quero trazer a Márcia Lobo aqui, na classe de saúde, porque ela tem aquele livro Saúde Nua e Crua, acho que ela vai agregar bastante a gente. Então, sabendo selecionar quando você entra no supermercado, o que realmente pode fazer bem, o que pode fazer mal, é difícil, mas a gente tem que conseguir, né? E a vitamina D e tantas outras coisas. A própria vitamina D, ela aumenta a nossa imunidade e ela
ela é absorvida, a quantidade de vitamina D que você tem no seu sangue vai fazer com que a sua função intestinal seja melhor. Porque ela também vai para o intestino, além de ir para o osso, além de ir para o pâncreas e o cérebro, dentre outras coisas. Opa! E aqui é uma modulação intestinal de modo geral, que é só para terminar, dizendo que existem estímulos. Nós temos que estimular o nosso sistema imune, nós temos que cuidar com a absorção dos nossos nutrientes, temos que lembrar que a gente tem que repor vitaminas, tá? Através das frutas, verduras, temos que cuidar das nossas enzimas, que elas diminuem com o aumento da idade, através também das frutas, como eu citei para vocês, tá? E reprogramar tudo, até simples. Quando você cuida do seu intestino, seus hormônios melhoram, tá? Cuidar que existem nutrientes, minerais que precisam ser repostos, né? Aqui magnésio, manganês, ferro, cálcio. Cuidar dessas endotoxinas, elas são prejudiciais para o nosso corpo como um todo. E cuidado, que às vezes a pessoa tem um vitiligo, uma artrite reumatoide, uma espondilite anquilosante, que são doenças articulares, reumáticas, e não sabe por quê. Cuida do intestino, começa por lá. E para terminar, eu queria só ler uma coisa aqui que eu acho muito importante, eu não coloquei aqui, mas se eu não ler sobre Ciência do Bom Viver ou algum livro de Ellen White, eu acho que essa palestra não seria completa. Que diz assim: escolha seu alimento. Deve-se escolher o alimento que proveja elementos que são necessários para a edificação do seu organismo. Nessa escolha, o apetite não é o guia mais seguro. O apetite não é o guia mais seguro. Mediante hábitos errôneos de comer, o apetite se tornou pervertido e muitas vezes exige alimento que prejudica a sua saúde. Ou seja, você vai querer comer um doce, alguma coisa, a gente sabe disso. E vai enfraquecer automaticamente, ao invés de fortalecer a sua saúde. Não podemos guiar com segurança pelos caminhos da sociedade, fazer o que os outros fazem. A doença e o sofrimento que por toda parte dominam são, em grande parte, devido aos erros populares em referência ao regime alimentar. Então, eu queria agradecer. Quero ressaltar que eu não sou nutricionista, mas eu adoro essa parte de intestino. Cada dia mais eu quero estudar um pouco mais para poder ter convicção daquilo que é melhor, tá? Para o nosso organismo como um todo. E é isso. Daiane? Vamos ver se tem alguma pergunta. Daiane, está um pouco baixo. Desculpa. A Emília está perguntando para a gente como é importante fazer a Espera aí, eu vou ter que aumentar meu som, porque eu só vi que a Emília está perguntando alguma coisa. Só um pouquinho. Pois não. A Emília está perguntando se é importante repor a glutamina e como usar a glutamina. Ah, entendi. Tá. Então, a glutamina ela é um aminoácido, ela pode usar em cápsula, tá? Manipular em miligramas, ou às vezes você pode encontrar também em pó, tá? Que você dilui. Muitas pessoas que são atletas de alta performance, ou até sem ser atleta de alta performance, usam a glutamina porque além de cuidar da mucosa intestinal como um todo, ela também vai fortalecer a musculatura. Então, pode usar em cápsula ou em pó. Você vai diluir em água mesmo e tomar, tá? E qual outra pergunta? Emília agradecendo aqui. A gente tem não sei se me desculpem, Itaci, perguntando se é verdade que a limpeza de fígado não é saudável. Na verdade, o que acontece? Nós, assim, o que acontece? A medicina, existe duas medicinas, eu vou logo começar assim, existe duas medicinas. Existe uma medicina que ela cuida de doenças, existe uma medicina que previne as doenças, tá? Infelizmente, a gente está numa situação que nós estamos, às vezes, já doentes, né? Querendo começar a prevenir. E o aumento da globalização, da informação, fez com que os pacientes soubessem de algumas coisas que, às vezes, são feitas. Então, assim, o que dizem, a parte da medicina da longevidade fala, eles são a favor da desintoxicação. Não necessariamente você fazer todo aqueles 8 a 10 dias de sal de Epsom, né? Com ácido málico.
porque eles são importantes, eles vão desintoxicar, tirar a toxina, só que existem coisas mais saudáveis. Você, primeiro, mudar o estilo de vida, tá? Cuidando dos 8 remédios, fazendo os 8 remédios da natureza, comer comidas mais saudáveis e tentar repor o que falta na sua microbiota intestinal, tanto ao nível de minerais, de vitaminas, tá? Desse aminoácido como a glutamina. Então, eu acho assim, é um pouquinho perigoso ser feito sem auxílio médico. Eu acho que é perigoso por quê? Porque existem 3 fases nessa desintoxicação hepática. Então, a primeira fase, você vai mexer. Imagine você mexer com você bem figurativo, mexer com uma caixinha de marimbondo. É isso que você vai fazer. Você vai mexer com as toxinas que estão todas no teu corpo. E, de repente, se você não conseguir fazer até o final, automaticamente, você pode piorar o que já estava ruim. Entendeu? Então, eu acho que não é legal para fazer como estão fazendo por aí. Pois não. Certo, obrigada. A Jarlene está perguntando se você recomenda probióticos farmacêuticos. Então, olha só, eu recomendo, só que tem um adendo. Os probióticos farmacêuticos, geralmente, eles têm pouquíssimas cepas. Então, ele vai ter uma cepa que nem sempre é a sua necessidade. Então, por exemplo, vai ter uma cepa só ou 2 no máximo. Então, em caso de urgência, você não tem alguém para prescrever para você, tudo bem. Mas, se não, eu acho que o manipulado é melhor, porque pela história clínica do paciente, de acordo com a doença que ele tem, existem cepas específicas de lactobacilos que podem ser manipuladas com uma quantidade também maior de unidades formadoras de colônia, que a gente chama UFC, e isso vai te dar um retorno melhor na saúde. Pois não, tem mais alguma pergunta? A respeito da hidratação. Você mencionou que é importante, né, para o bom funcionamento do intestino, que seja mantido uma hidratação ideal. O que é essa hidratação ideal? Beleza. Então, assim, a gente preconiza que você vai fazer o seguinte, você pega o quilo de peso que você tem. Se para os homens, 30 ml por quilo de peso, mulheres, 35 ml por quilo de peso. Aí você tem noção de quanto de água você pode tomar por dia. Você divide isso nos copinhos de 200 ml e vai dosando. Ou leva a garrafinha, anda com ela, tá? Mais ou menos esse cálculo. E isso vai lubrificar o bolo fecal, vai aumentar a motilidade intestinal, junto com a atividade física, lógico, melhor ainda, né? Aumenta a motilidade, porque é o chamado peristaltismo intestinal. Certo. Peraí, só um minutinho. Pois não. E tá assim, né? Em relação à sua resposta, que ela perguntou sobre desintoxicação, né, do fígado, e aí ela deu um retorno aqui, né, dizendo que a revista Vida e Saúde desse mês disse que é errado fazer a limpeza do fígado. Eu também acho, porque a gente vai fazer o seguinte, a gente vai jogar fora mais nutriente do que realmente melhorar. Então, a gente tem no princípio suficiente na igreja que a gente pode usar para nos dar mais saúde, sem necessariamente ser tão agressivo, porque realmente é um pouco agressivo. Eu acho que é um pouco agressivo fazer um tratamento desse. A não ser que você saiba repor tudo, né? Porque você vai mexer com coisa que não é legal. Certo. Além disso, a gente teve algumas pessoas aqui perguntando se depois podem ter acesso a essa palestra e aos slides. A partir dessa semana, nós vamos começar a adicionar esses vídeos num canal do YouTube, com o nome do canal é Vida e Saúde BSB. Então, vocês vão poder ter acesso a todos os encontros que nós tivemos aqui nas sextas-feiras, nesse canal. Mais alguma pergunta? A Itaci está perguntando sobre sucos verdes, se eles podem ser substituídos pelo café da manhã. Poder pode, né? Assim, não sou nutricionista, eu vou só enfatizar, mas assim, dependendo do que você colocar no suco verde, é legal. Lembrando que tem que comer com fibra e tudo. E lembrando que algumas coisas, às vezes, não podem combinar, tá? Tem que ter cuidado com a combinação, coisas ácidas demais e tudo. Mas assim, se você quiser fazer
um detox desse jeito é muito mais saudável, tá? Você pode colocar alguns nutrientes ali dentro, tomar por alguns dias e comer com fibra e tudo, e lembrar que a nutricionista, como modo geral, os nutrólogos, eles indicam você cuidar direitinho e usar os carboidratos, proteínas, lipídios, minerais, e de modo equilibrado, né? Fazer parte, porque às vezes a gente quer tirar a dieta disso, dieta daquilo, low carb, não sei o quê. Não conheço muito essas coisas, não sou da área, mas às vezes a gente tira muito tempo algumas coisas que são primordiais, carboidratos, eles vão nutrir a nossa microbiota intestinal. Então não é preciso tirar sempre, né? Ser muito radical, é saber se cuidar e equilibrar as coisas. Em relação a probióticos, a Gilmara está perguntando se tomar Yakult serve para repor os lactobacilos. Ah, sim. Sim. Ele, como o probiótico da farmácia, eles não têm muitas cepas, tá? Tem uns que tem um vermelhinho, tem umas cepas, mas cuidado, pessoas que têm alergia à lactose, né? E tem um que é um verdinho, tem mais cepas e é usado por pessoas de idade acima de 40 anos. Então, assim, existem outras coisas melhores além do Yakult, e a gente vai trazer um profissional específico para poder ajudar vocês nesse sentido, tá? Sim, existem vários alimentos também fermentados, né, que são ricos em probióticos, como, por exemplo, existe o kefir de água, kombucha, até mesmo os alimentos como o repolho, né, fermentado, me fugiu o nome agora do nome alemão. Chucrute. Ah, não sei, o alemão não. Isso. Então tem também os fermentados japoneses, como por exemplo o miso, que também são ricos, né, em bactérias boas. Existem vários alimentos, né, que também podem servir como suplementos, né, diários de probióticos. Tá. Aqui tem mais uma perguntinha sobre especialista aqui. Probiótico, né? Especialidade médica, né? Seria mais indicado para alinhar, para fazer esse ajuste, né? De necessidades de probióticos, de minerais. Qual especialista médico? Acho que o nutrólogo, tá? É importante, eles já trabalham com isso. Existem alguns médicos, apesar de ser poucos, que eu fico muito triste ainda com a medicina, mas existem alguns médicos que já trabalham com essa longevidade saudável e mesmo sendo de outras especialidades, eles podem fazer essa reposição, tá? Mas, a princípio, o nutrólogo. Solange, a Solange levantou a mão aí. Você gostaria de fazer uma pergunta, Solange? Se quiser, pode abrir o microfone. Adriana, você falou, a gente até já conversou sobre isso, né? Você mostrou lá na escala de Bristol, mostrando os vários cocôs, né? Sim. E para falar assim para o pessoal, né? Qual é o cocô ideal? Qual é o cocô mais bonito? Que cocô que a gente tem que fazer para falar assim, olha, tá ok. Além da frequência, né? Que seria bom que venha a ser diária, mas não adianta ser diário e ser ressecado todo dia. Então, assim, qual é o cocô bonito? E a outra pergunta é sobre transplante de fezes ou implante de fezes. É uma moda agora que o pessoal tem feito muito de esse transplante ou implante de fezes. Aí eu queria que você falasse. Claro. Eu coloquei aqui na palestra, depois eu tirei, mas eu acho que vale a pena falar. Uma escala de Bristol, e até Solange teve comigo, a gente teve uma live lá com os jovens e a gente comentou sobre isso mesmo, né, Solange? Essa escala aqui, o melhor mesmo, mais adequado seria o número 4, tá? Porque ele não tem nenhuma fissura, ele não tem nada, ele é como se fosse uma banana, começa e termina, tá? Esse é o melhor cocô, como a Solange fala, né? Se muito você tiver que, talvez o 3, mas o melhor que tem é o 4 mesmo, tá? Implantes fecais é muito interessante. Eu não conheço ainda nada no Brasil, mas já estão sendo feitos em vários países e outros lugares. Então, o que eles fazem? Eles pegam paciente que tem a microbiota intestinal saudável e eles implantam as fezes em pessoas que estão com problema, por incrível que pareça. Tá? E isso tem feito diferença na vida das pessoas e melhorado a microbiota da pessoa que está usando.
realmente existe isso, tá? Estão sendo feitos, no Brasil eu ainda desconheço onde, mas em muitos lugares de outros países estão sendo feitos, tá? Então, o cocô bonito é o 4. O cocô bonitão, 4. Se tiver Cocô que ser 4. mais ou menos, é os 3, tá? Isso mesmo, Solange. 3,5. Um cocô 3,5. Isso mesmo, só. Ah, o pessoal ficou, nossa, quando eu falei aqui do transplante fecal. Mas é isso mesmo, gente, tá? Que já tem isso acontecendo. E vai se disseminar mais ainda. A não ser que a gente cuide direitinho, né? A Andrea Vera está perguntando se kefir é importante e indicado. Legal. O kefir, ele é importante. Eles são aqueles lactobacilos, né, bem naturais. E existem, ela mesma já me deu, super interessante, ela mesma já me deu. Então, você produz aquilo ali, você alimenta aqueles micronutrientes vivos, né, com aquela água, muita gente sabe. E é interessante que é de graça, gente. E eles se reproduzem cada vez mais, você coloca eles na sua geladeira, vai lavando e toma aquela água, é muito legal e bem importante. Assim como esse kombucha que eu estou falando aí, kombucha, como algumas pessoas falam, tá? Pode ser feito, vendido no supermercado mesmo, tá? Mas eu acho que eu gosto muito do manipulado, entendeu? Mas se você tivesse, o manipulado é caro. Eu vou fazer uma farmácia de Brasília. Toma um kefir, ele vai crescer, ele vai se produzir, você pode dar para outras pessoas, fazer o bem para outras pessoas. É muito interessante. Se tiver alguém aqui de Brasília que queira kombucha, eu tenho mudas, né, do organismo aqui para doar, se vocês quiserem. Olha só, gente, Daiane, viu? Todo mundo aqui pedindo para ela. Acho que acabaram. Não, tem só mais uma pergunta aqui do Yakult. Do Yakult verde é mais indicado para pessoas acima de 40 anos. Acima de 40 anos. Que tem mais acima cepas, de 40 anos. Que tem mais cepas, tá? Mas como eu falo, o mais interessante disso, se você quiser comprar esse, compra. Mas o mais interessante é você procurar um especialista para descobrir qual a sua patologia, desbiose, o quê? Qualquer uma. Pode nem não ser o seu problema intestinal. E aí, o que vai acontecer? A gente pega de acordo com aquela... Até para emagrecer existe, eu estou aqui muito feliz. Então, existem alguns lactobacilos que são específicos, pessoas mais... existem alguns que estão mais obesos, outros estão pessoas mais magras e tudo. Então, a cada dia que passa, as pessoas estão estudando cada dia mais. Eu tenho uma amiga que é farmacêutica, está fazendo um doutorado, um estudo só sobre probiótico, muito interessante, participo direto das palestras da empresa que ela cuida, né? E é muito interessante. Cada dia que passa, os médicos mesmo estão se interessando mais por isso, porque isso tem causado diferença na saúde das pessoas. Bom, é isso então. Muito obrigada, doutora Adriana. É realmente uma bênção. Obrigada por compartilhar o conhecimento. Vou aprender mais e vou trazer mais coisas para vocês. Vamos fazer oração, né? Vamos orar. Tem só uma perguntinha aqui, que acabou de chegar. A respeito de gases. Soltar muitos gases pode ter algum problema? Sim. Pode ter muito problema, porque você pode ter várias doenças do trato gastrointestinal pode ter associada com flatulência, né? Que são aqueles gases em excesso, né? Pode estar havendo fermentação, você pode ter uma síndrome de colo irritável, que dá flatulência, dá distensão abdominal. Você não entende porque depois que você come determinado tipo de comida, distende bastante. E essa fermentação pode dar muitos gases, com odor mais fétido e tudo. Precisa ser tratado, sim, tá? Precisa ser tratado para poder diagnosticar a doença para ser tratada, essa é a verdade. Tá? Mas normalmente, é só uma adendo, nós normalmente temos gases no nosso intestino, lembrando que o nosso intestino, ele em contato com o meio externo. Normal nós temos isso, né? Só que não com odor fétido, não com distensão, não com dor abdominal. Aí sim, a gente pode procurar alguma alteração que esteja causando processo inflamatório intestinal. Ou alimentação, alergênicos, essas coisas. Muito obrigada, Adriana. Você faria uma oração para a gente encerrar? Vamos orar sim, gente. Foi muito bom estar com vocês todos.
Eu tenho vontade de estudar cada dia mais isso, porque eu quero aprender bastante para usar em mim, para usar em todas as pessoas que precisarem, que eu acho isso muito importante. E o objetivo é, gente, cada dia que passa, trazer saúde para todos nós. Vamos orar? Querido Deus, como é bom saber, Senhor, que Tu estás no controle da nossa vida. Como é bom saber, Senhor, que Tu nos criou para termos vida e abundância. Como é bom saber, Senhor, que Tu nos deu coisas nutritivas. Nós vivemos num mundo, Senhor, cheio de oportunidades, que a gente possa, Senhor, entender que a despeito de todas as coisas, precisamos fazer escolhas boas a cada dia. Isso é um desafio para todos nós, todos os dias, mas que nós possamos lembrar que nós somos templo do Teu Espírito Santo, precisamos nos cuidar, precisamos aprender cada dia mais para modificar nosso gosto, porque realmente o nosso apetite, o nosso gosto nem sempre é aquilo que condiz com a tua orientação, nos dê entendimento, sabedoria, para fazermos não aquilo que nós queremos, mas aquilo que é melhor para cada um de nós. Obrigado por tudo, por essa classe de saúde. Venha abençoar de modo especial todas as pessoas que estiveram aqui, os parentes, todos, que nós possamos disseminar conhecimento e que possamos ter cada dia mais a saúde que Tu tanto quer. Obrigado por tudo, te agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. Tchau, gente. Muito bom estar com vocês. Foi muito bom, Adriana. Obrigada, Daiane. Eu estou admitindo gente agora ainda. Tá bom, gente. Um abraço. Até a próxima. Falou. Eu queria fazer uma observação. Todo domingo, a partir desse domingo, de 1º de julho, perdão, a partir do primeiro domingo de julho, nós teremos o Ricardo Vargas, que é nutricionista, do YouTube, do IESD Central Brasília, falando sobre saúde antes do culto. Vai ser sensacional. Eu quero que vocês não percam. Convido outras pessoas, porque vocês vão gostar bastante, tá bom? Ok. Tudo de bom para vocês. Parabéns. Abraço. Excelente Obrigada a vocês. palestra. Tchau, obrigada, gente. Tchau. Tchau. Abraço.